Olá, pessoal do 7º ano. Aqui é o professor Peterson, da disciplina de Educação Física. Vem comigo? Vamos para mais um vídeo? Então, nós vamos tratar de conhecer os tablets e os smartphones. Dentro dessa nossa lógica de jogos eletrônicos, nós vamos tentar entender o que os tablets e os smartphones têm a ver ou que revolução eles criaram, né, dentro dessa nossa ideia dos jogos eletrônicos. Então, a gente vai conhecer a origem, o conceito e a evolução do telefone móvel, também conhecido como telefone celular, e as características dos principais sistemas operacionais e da popularização que aconteceu a partir dos smartphones. Telefone celular e tablet. Smartphones, tablets, telefone celular. Quais dispositivos são esses, né? Se você não tem ainda, provavelmente você conhece alguém que tenha e que faça uso de um smartphone ou de um telefone celular ou de um tablet. Esses chamados dispositivos móveis, eles estão cada vez mais presentes na nossa realidade. Cada vez nós usamos mais esses aparelhos, tá? Então, vamos entender um pouquinho como que se chegou até isso que nós temos hoje. Isso, na verdade, não nasceu assim. A origem é um pouquinho diferente. Olha só. O celular, ele é um aparelho basicamente de comunicação. Os primeiros celulares, eles não tinham acesso à internet como os atuais. Eles eram única e simplesmente telefones. Eles só faziam chamadas. Nem aquele recurso de mensagens por SMS ainda não existia. A única capacidade que o telefone celular tinha era de fazer uma chamada telefônica sem usar fio, através de uma emissão de rádio, tá? Então, a palavra celular, da onde que surgiu esse termo aí de telefone celular? A palavra celular, como descrita na tecnologia de telefonia, ela foi usada pela primeira vez pelos engenheiros Douglas H. Rink e W. Ray Young, da Bell Labs. E vocês vão ver que essa ideia do celular não tem a ver com o telefone em si, mas tem a ver com a rede aonde ele vai funcionar. Então, olha só, esses dois engenheiros, eles diagramaram uma rede de torres sem fio e a chamaram de layout celular. Por conta disso, os aparelhos que operavam nesse tipo de rede sem fio passaram a ser chamados de telefones celulares. Então, a ideia deles era que cada torre teria um raio de ação, e esse raio de ação seria a célula de ação daquela torre. Ao lado dessa torre, teria uma outra torre atendendo uma nova célula. E essas células iriam se juntando e se conectando, de forma que os telefones iriam trocando de células conforme o usuário se movimentava. Olha só para esse desenho, para vocês entenderem melhor, tá? Então, você tem a torre atende uma área específica do mapa, seria uma área de terreno, tá? E quando o celular estiver nessa área da torre, nesta célula, ele vai se comunicar diretamente com essa torre. Ao lado dessa célula, nós temos mais uma torre, que novamente vai atender uma área. Sempre que um telefone entrar nessa área dessa torre, é com essa torre que ele vai se comunicar. Todas as torres, então, se comunicam com uma estação de rádio base. E essa estação de rádio base, daí sim, estaria ligado por fio à central pública de telefonia. Então, era dessa forma que os telefones celulares conseguiam completar as suas ligações.
ele se conectava com uma torre, essa torre estava conectada à central básica, tá? E essa central básica daí sim se conectava à rede antiga de fios, que era a rede usada pelos telefones. Então, dessa forma, era que o telefone celular conseguia fazer as ligações, tá? Conseguiam fazer as ligações. Então, por isso que existiam aqueles lugares, hoje isso a gente já não vê tanto, mas existiam aqueles lugares onde não dá sinal. Por que que um lugar não dá sinal? Normalmente porque aquele lugar está fora de uma dessas células, então nenhuma torre consegue se conectar com esse telefone. Por isso esse telefone fica sem sinal, tá? Essa que é o sistema. Até hoje, apesar de os nossos telefones já terem conexão via internet, né, com banda larga e tudo mais, esse sistema de células e torres, ele é utilizado, é ele que ainda está em uso, tá? A tecnologia está desenvolvendo, daqui a alguns anos, provavelmente esse sistema será trocado por um sistema melhor, né, mais tecnológico, mais rápido, mas ainda, atualmente, é esse sistema de torres que está em uso, tá? E por termos esse sistema de torre, esse sistema celular de torres, é que o telefone acabou ganhando o nome de telefone celular. Olha só, o primeiro telefone móvel, então, ele foi usado em 1946, no serviço telefônico privado da Bell System, tá? Que era a empresa daqueles dois engenheiros, tá? Então, esse primeiro uso, ele foi bem limitado a um sistema privado da empresa. Já os primeiros telefones móveis comerciais foram instalados em carros na década de 60. E por que carros? Porque nessa época, na década de 60, não existiam as baterias pequenas para poder alimentar de energia o telefone. Então, os telefones foram colocados no carro porque eles usavam o sistema elétrico do carro, aquela bateria do carro para funcionar, tá? Se você assistir um filme ambientado nessa época de 70, você pode até perceber que eles tinham um telefone que ficava ali entre os bancos ou no painel do carro, tá? Então, esse foi os primeiros telefones móveis que se tem notícia de funcionamento. Então, eles funcionavam no carro para poder se alimentar na energia do carro, ok? Depois disso, nós tivemos aí sim o telefone móvel, aquele para carregar, tá? Então, o termo telefone celular ou celular phone é inadequado, na verdade, já que o telefone não é celular. O telefone, ele é móvel, certo? Ele pode ser carregado, ele é um dispositivo móvel, não precisa estar ligado a um fio para funcionar. A rede onde ele funciona, essa sim é uma rede de torres que funciona nesse esquema celular, ok? Primeira pergunta hoje. Dentre as alternativas abaixo, qual seria a mais indicada para substituir o termo telefone celular? A gente viu que esse termo não é muito adequado. Então, como que a gente poderia substituir esse termo? Alternativa A, aparelho telefônico celular. Alternativa B, telefone móvel. Ou alternativa C, ambas estão corretas. Então, aqui eu quero que você escolha uma das alternativas e depois você vai fazer ainda uma justificativa no seu caderno, certo? Vai deixar anotadinho aí, fazer uma justificativa da sua resposta. Um tempinho para você ler novamente a questão, responder, escrever a justificativa. Voltamos daqui a pouco.
conseguiu identificar como que nós devemos renomear aí o nosso telefone celular. Vamos dar uma olhada? Então, dentre as alternativas abaixo, qual seria a mais indicada para substituir o termo telefone celular, que agora nós sabemos que é inadequado? Então, o melhor termo seria telefone móvel. Por quê? Qual a justificativa? Porque é isso que ele é um telefone móvel. A rede aonde ele funciona é que é uma rede celular. Você tem um celular? Se tem, provavelmente você tem um smartphone. Mas você já ouviu o termo tijolar? Conhece esse termo? Talvez o seu pai ou mesmo o seu avô saiba te explicar o que era o tijolar. Olha só, essa aqui é uma imagem com a evolução dos telefones móveis. Então, esses dois primeiros aqui, ó, que surgiram no início da década de 90, eles eram telefones muito grandes, principalmente porque eles precisavam de uma bateria muito grande. E essa bateria, que não durava nada, tá? Durava menos de um dia, basicamente. Essa bateria, ela era extremamente pesada. E então, por conta dessa bateria pesada, os telefones acabaram ganhando esse apelido não de telefone celular, mas de telefone tijolar, porque eles pareciam, na verdade, verdadeiros tijolos, né? Inclusive, eles não cabiam no bolso, como os smartphones cabem hoje, né? Eles tinham que ser carregados, normalmente do lado de fora, então existia lá uma presilha que prendia o telefone no cinto da calça, por exemplo, e a pessoa andava com aquele negócio carregado. Parecia um rádio, né? Um rádio grande, era extremamente pesado e funcionava muito pouco. Lembrando que a única função que eles tinham era de ligação, tá? Eles só telefonavam um para os outros e para os telefones fixos da época. Com o avanço da tecnologia, os celulares começaram a diminuir de tamanho, porque as baterias começaram a ser diminuídas. E outras funções acabaram sendo incorporadas, como, por exemplo, a função de mensagens via SMS e os jogos eletrônicos. Então, nesses celulares aqui, ó, de 1995 para frente, nós já teremos essa função de jogos eletrônicos incorporada no celular. Mesmo com a tela bem pequena e monocromática, ou seja, só duas cores, já existiam alguns joguinhos funcionando, tá? As baterias aumentaram a duração, tinha um tempo de vida maior, tá? E os celulares puderam ficar um pouco menores e mais leves. E a tecnologia mudou também, eles passaram a ser celulares digitais, usavam um sistema digital. Já lá por volta de 2005, vai aparecer o primeiro smartphone desenvolvido pela Apple, né? O iPhone 1, com uma tela sensível. Foi o primeiro celular com tela, o primeiro smartphone que tinha uma tela sensível ao toque. Os outros aparelhos todos tinham que ter teclado. Esse não, a tela tinha toda essa função, tá? A partir do primeiro iPhone, começaram-se a desenvolver os novos smartphones, que também foram crescendo de tamanho. Então, olha só, começamos grande, diminuímos, esses celulares aqui, os pequenininhos, eles cabiam na palma da mão, e depois com o smartphone começou a aumentar. E hoje nós já temos smartphones com 6,5 polegadas, 6,8 polegadas, para não dizer que são tablets, porque o tablet ele começa a partir de 7 polegadas. Então a gente pode concluir uma coisa bem interessante, ó. Se antes nós tínhamos aqui o tijolar, por causa do seu formato e do seu peso, agora nós podemos dizer que nós temos o telhalar, né? Ou um celular que se parece muito, um smartphone que se parece muito com uma telha, por causa do seu tamanho grande, porque precisa de uma tela muito grande, ok?
Então essa é uma ideia para vocês terem de como foi o desenvolvimento do aparelho de telefonia móvel. Os smartphones, com certeza, foram os responsáveis por uma grande popularização. Por quê? Os smartphones conseguiram se ligar à internet, à rede mundial de computadores. Então, os smartphones, eles popularizaram os computadores, porque o sistema deles passou a ser muito diferente do que era o telefone celular antes. Hoje o smartphone, ele é praticamente um computador de mão, bem diferente do telefone celular antigo. E nós podemos dizer que atualmente o smartphone até telefona, tá? Mas ele tem todas as outras funções que essa função de telefonar é praticamente esquecida nos smartphones hoje. Outra coisa, a arquitetura interna é muito semelhante à dos computadores. Então, o que nós temos? Nós temos memória RAM, nós temos um processador ali dentro e temos também espaço de armazenamento, assim como nos computadores e nos notebooks. Aqui temos alguns exemplos de smartphone, né? As telas hoje totalmente coloridas, sensíveis ao toque, cada vez maiores, câmeras com uma capacidade de pixels imensa, né? Então eles são realmente computadores móveis. Então se antes o aparelho era só um telefone móvel, hoje ele é praticamente um computador móvel, que nos dá acesso direto à internet. Aonde nós estivermos, se o teu smartphone conseguir pegar sinal, ele vai conseguir se logar à internet. Para funcionar, como eu falei, eles precisam dos sistemas operacionais. Nos computadores, basicamente nós podemos falar de dois sistemas operacionais, o Windows e o Linux. O Windows, um sistema operacional mais fechado, pago, vendido, e o Linux, um sistema operacional aberto. Nos computadores, acaba que o Windows ele é mais conhecido e mais popular. Aqui nos smartphones é o contrário. Também nós temos principalmente dois sistemas operacionais, o iOS e o Android. O iOS é um sistema operacional pago que está nos smartphones de um único fabricante, tá? Que é a Apple, que fabrica o iPhone. Então, os iPhones funcionam com um sistema iOS. Todos os outros fabricantes de smartphone, eles utilizam o sistema Android, que é um sistema aberto, parecido com o Linux dos computadores, tá? Então, a grande maioria dos smartphones hoje utiliza o Android, tá? São dois sistemas operacionais bons e que funcionam bem na maioria dos smartphones. Segundo quiz nosso, então, segundo exercício nosso, os atuais smartphones têm sua estrutura e funcionamento parecidos com, temos só 3 alternativas. Computadores são parecidos com os antigos telefones celulares ou são parecidos com aparelhos radiocomunicadores, como aqueles aparelhinhos que nós costumamos chamar de walkie-talkies. Tempinho aí para você responder, a gente volta já. Já retornamos.
Você conseguiu identificar aí qual que é a estrutura atual dos smartphones? Eles são mais parecidos com o quê? Com os radiocomunicadores, com os celulares antigos que serviram de base para eles, ou com os nossos computadores? Olha só, eu acho que vocês já perceberam isso, né? Então, os atuais smartphones têm sua estrutura e funcionamento parecidos com o quê? Com os nossos computadores, né? Lembrando, eles têm memória RAM, eles têm um microprocessador para funcionar e tem também uma capacidade de armazenamento, tá? Falando então sobre os smartphones, né? Vamos dar uma relembrada, uma revisada no que nós tratamos na nossa aula hoje. Então, os smartphones são aparelhos de telefone móvel modernos. São os antigos celulares que evoluíram, utilizam uma nova tecnologia, tá? Popularmente, eles são conhecidos ainda como celulares, tá? Mas possuem uma arquitetura interna muito mais semelhante com os computadores do que com os antigos celulares, como a memória RAM, o processador e o espaço de armazenamento. E eles funcionam, assim como os computadores, eles precisam de um sistema operacional para funcionar. Então, atualmente existem dois sistemas mais utilizados, que são o Android e o iOS. E aí, você tem um smartphone aí? Você sabe qual é o sistema operacional do seu smartphone? Se é Android ou se é iOS? Você sabe que o seu smartphone consegue ligar para outro smartphone sem precisar usar a internet? Sabia dessa função? É uma função que está meio escondida, mas foi a primeira função desses telefones móveis e que está presente até hoje nesses aparelhos, tá? E lembrando ainda que os jogos eletrônicos também estiveram presentes lá nos antigos celulares e até hoje, agora por conta da internet, também podemos usar os nossos smartphones para acessar alguns jogos eletrônicos. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre essa questão dos smartphones, principalmente sobre a origem desse aparelho que está tão popular hoje conosco. Até breve, pessoal. Tchau!